Ah, eu vou continuar aqui falando com vocês sobre alguns temas que já caíram em algumas provas de Enem ou vestibular. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema aqui em específico, que é um tema de genética, a primeira lei de Mendel, né? Sempre as pessoas têm dúvidas de como resolver questões como essas, então eu resolvi começar por ela. A acondroplasia é uma forma de nanismo que ocorre em 1 a cada 25 mil pessoas no mundo. Então, logo aqui, de cara, nós temos o seguinte: ele fala de uma condição genética chamada de acondroplasia, e essa acondroplasia, ela caracteriza, né, um determinado tipo de nanismo, que acaba sendo muito comum na população, porque é uma proporção aqui muito pequena, né? A cada 25 mil pessoas, uma pode nascer com essa condição. E é bem interessante notar que logo abaixo ele diz o seguinte: curiosamente, as pessoas não anãs são homozigóticas recessivas. Ah, eu não entendi nada do que você falou. Aquelas pessoas que têm estaturas dita normal, né? Eu não vou colocar normal aqui, não. Estatura, são pessoas de estatura regular. São pessoas de estatura normal. Vou colocar normal mesmo. São homozigóticas recessivas. Esse homozigótico aqui, ele sempre vai se referir, ele está se referindo aí, gente, aos alelos. Então, quando os alelos aparecem de forma igual, por exemplo, azão, azão, azinho, azinho, e aí a gente poderia citar outra letra. Eu quero um D, Dzão, Dzão, ou Dzinho, Dzinho. Eu tenho alelos que são considerados homozigóticos. E aí, se vocês lembrarem, eu tenho um contraponto disso, que é chamado de heterozigótico. O heterozigótico, então vou colocar aqui para vocês o conceito, né? Heterozi... O que é isso? Heterozigótico. Então, o heterozigótico é aquele em que eu vou ter alelos diferentes. Por exemplo, azão, azinho, ou desão, desinho. Esse hétero, olha a palavrinha, olha o significado, hétero, diferente. Então, eu tenho alelos diferentes aqui. E homo, esse homo aqui, ele tem um significado peculiar também, iguais, então alelos iguais. Tranquilo? E aí ele diz que as pessoas de estatura normal, as pessoas que não são anãs, são aquelas chamadas de homozigóticas recessivas. Oxe, então agora eu tenho o genótipo das pessoas que têm estatura normal, que não são anãs. Elas são recessivas, tá? Ai, que é isso? Eu não entendi. O que é recessivo? O que é... E qual é o contraponto dele, né? O recessivo, gente, o recessivo, nada mais é do que aqueles indivíduos em que carregam um genótipo não dominante, por exemplo, um azinho, tá? E nem sempre esse alelo recessivo é o mais comum na população, é o caso da acondroplasia, que as pessoas que têm estatura normal, estatura que são mais altas, né? Elas são pessoas recessivas. Então, o recessivo aqui é o que tem maior quantidade na população, diferente do dominante. Quem é dominante? Os alelos. Então, dominante é quando aquele alelo se apresenta na forma que a gente representa com a letra maiúscula, né? De que pelo menos um determina já aquela característica. Então, o recessivo, vou colocar em rosa, eu preciso de uma dose dupla de alelos para determinar uma característica, para determinar a característica. Tudo bem? Determinar a característica. Diferente do que é dito dominante. Desse daqui, ó, uma dose, então, uma dose já é suficiente. Uma dose já determina, né? Ou determina a característica.
Tudo bem? Então é isso, ó. Os alelos recessivos, quando eu falar, tal característica é determinada de forma recessiva. Então, eu preciso de dois alelos iguais, ou dois alelos ali, no caso, iguais, né, homozigóticos, para determinar ali aquela característica. Agora, o dominante não, basta que tenha um daqueles alelos e ele já vai determinar a característica. Então, os indivíduos. Ah, e outra coisa, eu falei também que eu estou falando de genótipo. Quando eu falo azinho, azinho, eu falo de genótipo. Azão, azinho, eu falo de genótipo. Então, o genótipo, eu venho aqui, ó, genótipo. O genótipo é como esses alelos se expressam, ou como a informação genética é expressa, né? Informação genética é expressa. Logo em seguida, eu falei, eu acho que eu não falei, mas esse fenótipo, como a informação genética é expressa, então azão, azinho, azão, azinho, azinho, eu tenho um fenótipo, que é como essa característica, como essa informação genética se caracteriza. Então, é como a informação genética é caracterizada. Tá? Então, como a informação genética é expressa na forma de alelos, tal e tal, esses alelos podem ser homozigóticos ou recessivos, ou eles podem ser homozigóticos dominantes, ou eles podem ser heterozigóticos, tá? E aí, quando eu falo que é heterozigótica, eu tenho um alelo dominante ali. Tranquilo? Bom, baseado nisso, eu tenho o seguinte, ó. As pessoas que têm estatura normal, então, as pessoas não anãs, elas são recessivas. Eu vou usar aqui o azul. Lilás, elas são azinho, azinho. E as pessoas anãs, elas têm, na verdade, pelo menos um alelo dominante, tá? Um alelo dominante. Então, esse aqui é o genótipo, azinho, azinho, e azão, traço. Ah, por que eu tenho esse traço aqui? Esse traço aqui, gente, ele tem uma função muito importante. Quando vocês veem isso na genética, significa que esse indivíduo aqui, deixa eu abrir um parênteses, esse indivíduo aqui, ou ele pode ser azão, azão, ou ele pode ser azão, azinho, tá? Ambas as formas vão determinar aqui essa característica, ó. Vão possibilitar a expressão desse fenótipo, tá? Desse fenótipo. Ok. Continuando, né? José é um anão. Opa, eu tenho aqui então a figura, ó, do José. E ele diz que José é anão. José é anão, filho de uma mãe. Ah, então vamos fazer um heredograma que é melhor, né? Então eu tenho aqui, ó, a mãe de José, casada com o pai de José, um quadrado, tá? E eles tiveram um filho, no caso, vou colocar o nome, que é o José. Que é o José. A mãe de José, ó, José é um anão, e ele é filho de mãe anã com pai sem nanismo. O José é anão. Se o José é anão, anão, e eu sei que as pessoas que são anãs, elas têm pelo menos uma alelo dominante, eu sei então que o José, vou colocar em rosa aqui, ele tem uma alelo dominante. Ó, tá? A mãe de José é anã, então ela tem pelo menos uma alelo dominante. E o pai de José não tem nanismo. O pai de José tem estatura normal. Significa então que ele é recessivo, ele é azinho, azinho. Continuando. Já fiz aí a genealogia da família dele. Ele é casado com a Laura. E a Laura não é anã. Então vamos lá. Então ele é casado com a Laura. E a Laura, pessoal, ela não é anã. Ela é azinho, azinho. Tá vendo? Perfeito. Eu já consegui destrinchar que é a família do cara. E antes de eu começar a resolver, para vocês entenderem o raciocínio mesmo, legal, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um cara aqui que é recessivo, ele é casado com uma mulher que é dominante, portanto, ela tem nanismo. Ela é acondoplástica. Perfeito. Sendo assim, eu quero, já olhando esse diagrama, eu já consigo dizer quais são os segundo alelo de cada, tanto da mãe de José quanto do José. Por quê? Olha, a mãe, ela tem nanismo. Portanto, ela tem que, obrigatoriamente, né, ter doado esse alelo dominante aqui para o José.
portanto, José é anão. O pai, ele só pode doar um tipo de alelo, porque ele é homozigótico, ele tem alelos iguais, então ele só pode doar esse alelo para o José. Perfeito, então agora é o genótipo do José. Eu posso afirmar o da mãe de José? Não, eu não posso, porque eu não sei como é que era dos pais da mãe de José, tá? Mas eu posso afirmar do José. Agora vamos para os cálculos. Vamos para o enunciado. No enunciado, ele quer saber qual a probabilidade do José Alaro ter uma filha anã, ter uma menina anã. É isso que pega. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Deixa eu apagar isso aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer. Eu posso utilizar aqui duas estratégias de resolução para, para esses indivíduos aqui, ó, tá? Porque é eles que importam para mim nesse momento. É eles que importam. Sendo assim, eu posso utilizar um quadrado de Punnett, ou Punnett, tá? Minha pronúncia sempre foi estragada em relação a esse cara. No qual eu vou separar aqui os alelos, e separando os alelos, eu vou separar tanto do pai quanto da mãe. Então, ó, separei aqui. Eu tenho o alelo do José, azão, azinho, e eu tenho a da Laura, azinho, azinho. Aqui, gente, eu já consigo fazer os cruzamentos. Esses cruzamentos, eles representam as probabilidades de nascimento por filho. Então, o primeiro filho, ele tem essas quatro possibilidades de nascimento aqui, em relação a esse genótipo. Então, ele pode ser, por exemplo, azão, azinho, porque eu juntei esse alelo do José com esse alelo da Laura. Ou também ele pode ser, oxe, azinho, azinho. O filho, né? Um dos filhos. Como são quatro possibilidades, porque eu tenho dois alelos, né? Para cada um dos indivíduos. De novo, ele pode ter essa chance de nascer anão, azão, azinho. Ou ele pode nascer com estatura normal, azinho, azinho, tá? Isso aqui é uma forma. A outra forma é eu pegar o genótipo que eu estou trabalhando, do José e da Laura, e fazer cruzamentos dessa forma aqui, ó. Eu pego esse primeiro alelo e combino com esse primeiro alelo do segundo genótipo. Então, eu tenho um indivíduo aqui que pode ser azão, azão, azinho. Novamente, ainda não finalizei todas as possibilidades para esse indivíduo aqui, ó, para esse genótipo, azinho, azinho, com esse mesmo alelo. Então, eu pego novamente ele e cruzo com o segundo alelo do segundo genótipo. Então, eu tenho aqui novamente, ó, se vocês observarem, um indivíduo que pode ser azão, assim. Tranquilo. Então, agora eu não tenho mais ninguém para combinar. Eu parto para o segundo alelo. E aqui eu vou combiná-lo novamente com cada um desses alelos. Então, eu tenho um indivíduo que pode ser azinho, azinho. E aí eu tenho mais um alelo para combinar. Combinei. Eu tenho um indivíduo que pode ser azinho, azinho. Então, ó, perceba que deu a mesma coisa. Qualquer uma das duas estratégias vai dar certo. Qual é a probabilidade de nascer, como diz o enunciado aqui, ó, uma pessoa anã? Anã, para nascer uma pessoa anã, basta que ela tenha pelo menos um alelo, que ela tenha pelo menos um alelo dominante. Então, eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Ah, não quero utilizar isso daqui. Aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho. Vou pegar, utilizar esse quadrado aqui, tá? Vou utilizar esse quadrado aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Uma, duas, das quatro possibilidades, né? Oxi. Das quatro possibilidades, eu tenho duas. Desfaça. Das quatro possibilidades aqui, eu tenho duas chances de nascer um indivíduo anão. Ótimo. Ah, vou simplificar isso aqui. Simplificando, eu tenho 1/2. Ok. Ok. Vou deixar isso aqui apagado assim, tá? Ok. Mas não é só isso. Ele quer uma menina. Uma menina. Ah, uma menina são quantas possibilidades? Olha, para o sexo, de forma comum, salvo as exceções, o que é que nós temos? Nós temos duas possibilidades, né? A primeira é de nascer um indivíduo XX e a segunda é de nascer um indivíduo XY. Se ele quer uma menina, então eu tenho 1/2 de vir uma menina. Tranquilo? Ok. Eu tenho 1/2 de vir uma menina. Qual é o resultado disso, então? Eu tenho 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Vamos ver as respostas.
Eu tenho 0%, letra B 25%, letra C 50%, letra D 75% e letra E 100%. Ah, não deu nada disso que eu estou esperando. Você vai aplicar o que nós conhecemos como regra de 3. Ah, eu quero fazer biologia porque não tem matemática. Ai, estude bem matemática. Biologia é a vida, mas é isso. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, eu tenho 4 possibilidades. Esse é o meu todo, meu 100%. E dessas 4 possibilidades, eu só tenho uma chance de sair menina e anã. Isso corresponde a quanto, né? Seria isso igual aqui, não? Isso corresponde a quanto? Então, eu tenho 4x igual a 100. Eu tenho x igual a 100 dividido para 4. O meu x é igual a 25%. Resposta correta, então, letra B. Ok? É isso. Obrigada. Obrigada pela companhia de vocês.